Mais uma quarta-feira, dia de tete a tete, mas eu não posso começar esse tete a tete sem antes mandar um beijo pro meu amor que fez aniversário ontem, dia 12 de dezembro. Meu amor, eu te amo demais. Quero dizer que é uma honra ser sua esposa, é uma honra trabalhar com você e ver aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Ai, gente, meu Deus, tô muito emocionada com esse ano que a gente viveu, porque foi um ano muito desafiador, mas eu sei que o meu esposo, o pastor Diego, cresceu muito nesse ano, assim como eu também junto com ele. Meu amor, um feliz aniversário pra você. Você achou que eu tinha esquecido de ti, né? Mas agora, falando do nosso tete a tete, quem será que tá comigo hoje? Quero dar um spoiler, que é uma família que eu amo demais, de paixão, mas você só vai saber depois da vinheta. Roda a vinheta aí! Como eu disse pra vocês, hoje eu tô com uma família que eu amo de paixão. Sou até suspeita a falar sobre eles, porque é demais o amor que eu tenho por eles. Só que deixa eu te falar uma coisa, gente. Antes de eu apresentar quem é, aconteceu um milagre. Um milagre nessa sala que eu vou contar só depois de apresentar eles. Bem-vindo, Anderson Gladys! Gente, que honra receber vocês aqui. Eu tô doida pra ouvir a história de vocês. Eu tenho certeza que você, se ficar até o final, você vai ser edificadíssimo. Porque que história, hein? Que história! Ela até deu uma suspirada, você viu, né? Como é que é estar no tete a tete? Ai, Pri, então, primeiramente a gente quer te agradecer pelo convite, né? Quando eu falo assim, a gente tem que gravar o tete a tete pra contar a história de vocês. Assim, ai meu Deus, aí falei com o Anderson. Tu aceitou de primeira? De primeira não. Né? O homem, ele é mais reservado, né? Então, daí a gente assim, ai, que dá um pouco de vergonha, né? Sim, imagina. De falar, não de falar da nossa história, porque eu creio que o nosso testemunho, né? Eu creio que todos os testemunhos são para glorificar o nome de Deus e para as pessoas verem também, porque, quem vê a gente na igreja, ai, que casal lindo, que família linda, né? É verdade, né? A família toda unida, o marido acompanha, a filha também, mas não sabe o processo que foi para chegar até aqui. É verdade. Né? Então é importante a gente conversando, quando veio o convite, e a gente conversando, e depois, ai, o que a gente vai falar? A gente não sabia o que falar, mas assim, os pontos, né, assim, e daí a gente viu, assim, o quanto Deus foi maravilhoso, é maravilhoso na nossa vida, porque a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente, às vezes, acaba esquecendo do quão bondoso Ele é conosco, né? E a gente pôde perceber, assim, nossa, quantos livramentos, quantas bênçãos, né, amor? O cuidado dele, o cuidado dele na nossa Aleluia. vida. Coisas que passou, assim, batido e que trouxe a nossa memória, sabe? Sim. Todo o cuidado. E a gente vai tentar, assim, ser o mais breve, porque são muitos anos, né? Então... Isso é uma tarde toda. Uma tarde de Então a gente vai tentar resumir, assim, os 26 anos, né? Porque... 26! É minha idade! Porque foram 3 de namoro, 3 de noivado, e nós completamos 20 de casamento, né? Uau! Então é uma bagagem, né? Mas até aqui o Senhor nos ajudou e ajudou bastante. Amém. Eu creio nisso, gente. Agora, pegando esse ganchinho, né, de milagres e anos e tudo mais, eu falei pra vocês que aconteceu um milagre enorme nessa sala. Presta atenção no que eu vou dizer. Você que tá desde o início dessa segunda temporada, desde janeiro, acompanhando os episódios, inclusive tem agora o canal dos cortes tete a tete com a Pri. Você que não consegue ver o episódio inteiro, tem lá de 10, 15 minutinhos, 8 minutos, 9, para que você possa assistir um por dia se precisar, para sair edificado e fazer disso o seu devocional também, pensar naquilo que foi falado para edificar a sua vida. Corte tete a tete. Mas, então, lembrando, você que tá desde o início sabe que essa mesa abençoada, ela
caía nos episódios e dava aquele filtro horrível, a água ia pra todo lado. Gente, que luta que era essa bendita mesa. E eu disse, Senhor, que vergonha, até agora eu não consegui arrumar, não consigo ter tempo pra ir arrumar. Aí o Senhor envia anjos, né, que vem e nos ajudam na caminhada. O Anderson veio aqui um dia e disse, pastor, o que é essa mesa tá caindo? Calma aí, eu vou resolver. Levou e trouxe ela sã e salva. Agora a gente pode bater, dá vontade até de empurrar pra provar que não cai. Não cai mais, gente. Isso é um milagre do Senhor, mas o foco não é a mesa, apesar de ser um milagre, tá? O foco é aquilo que o Senhor fez. Então me conta um pouquinho desses 26 anos. Como tudo começou? Acho que essa pergunta é bem boa, porque daí vai dar esse start. Sim. Então, se for falar assim do tempo que eu sou apaixonada por esse homem aqui... Você desde quando? Então, direto do túnel do tempo. Quanto? Desde os 13. Uau! Desde os 13 anos. Então isso quer dizer que ele, eu acho que foi o primeiro e único da vida da Gladys. Olha só, 13 aninhos. A mãe dizia que era, isso aí é paixão, sei lá, logo passa. Mas... Aqui estamos. Aqui estamos, né? Então, só que a gente começou a namorar de fato, eu tinha 17. Sim. Né? Fiquei com 13, né? Não, né? Muito nova. Não. Verdade. Nova. Então, a gente começou a namorar com 17. Filha, você pensa mais não. Eu olho a minha com 13 anos. Não, né? Mas, então, a gente começou a namorar com 17 anos. E durante esses 6 anos, né, que foram entre namoro e noivado, a gente não tinha sabedoria, né? Não tinha... Não estava nos caminhos do Senhor nada, também. Nada. Então, assim, foi... E desde então a gente vê os cuidados dele, sabe? Por quê? Foi um relacionamento, assim, com muito ciúme, né? O Anderson muito ciumento. E eu sempre fui uma pessoa, assim, de conversar com todo mundo, né? E o meu cumprimento é o beijo, o abraço. Sim. E, né, e ele já é mais reservado. Então, é uma pessoa dada com então, a mãe falava isso, né? Então, porque a minha família sempre foi assim, né? De abraçar, de beijar. Então, cultura. E eu sempre fui assim. Sempre fui de muitos amigos, assim. Então, ele sempre teve ciúme. E a gente não sabia administrar isso. Muitos novos também, né? 17 anos. Então, esse período de 6 anos ali foi bem turbulento devido a isso, né? A gente praticamente se via pra ficar brigando. Né? Então, a gente brigava e daí saía lá de casa, a gente brigava e aí eu chorava e a mãe dizia, ai, minha filha, aquela coisa toda, né, amor? E então foi assim um momento bem conturbado daí, e o cuidado de Deus, assim, que eu digo que naquela época não se usava capacete, então o Anderson bebia, saía de moto, a moto sabia já o caminho da casa, sabe? Porque bebia e daí sofreu acidente de moto, livramentos, foi assim, sabe? Então, a gente vê o cuidado de Deus, né? Então, eu creio, assim, que Deus tem um propósito na nossa vida, assim, sabe? Porque eu digo assim, se a gente passou por tudo e não separou, não vamos separar mais. Não tem mais. Porque foi muita coisa que a gente passou. E daí a gente casou em 2003. 2003 foi nosso casamento, né? E foi um momento assim, nossa, foi muito lindo, porque eu queria muito, assim, dar esse orgulho pro meu pai e pra minha mãe, que eles nunca tinham levado nenhum filho assim, né? No altar, então foi muito lindo, né, amor? E daí nós casamos, e no início eu queria filho, ele não, e depois ele quis, eu não, mas ele, sabe? Aquela coisa que cabeça de muitos novos, né? A gente não pode aproveitar a vida, né? Cada vez foi um que pensou nisso. Só que... Até o casamento, né? Até o casamento ocorreu meio que nas pressas, porque o pai dela estava doente. Isso. Ele estava doente, ele tinha câncer. Meu pai estava com câncer. E o médico chegou e falou assim, olha, teu pai, se passar o Natal com vocês... Vai ser já muita coisa. Assim, meu Deus, não, vamos casar. A casa não está pronta ainda, não tem problema.
sabe? Eu queria entrar dele naquele momento comigo. E graças a Deus, assim, ele viu até a Isadora nascer, sabe? Assim, ele conviveu com a Isadora até os 3 aninhos, assim. E foi 10 anos assim, mais, né? Sim. Além do... Sim. Glória a Deus. Vê como o diagnóstico não é do homem, é de Deus, né? É o tempo na vida de alguém, é tempo de Deus. O médico falou que era aquele ano e ele, né? Veio só depois. Sim. E durante esse tempo, daí a gente aproveitou bastante. Daí, quando a gente resolveu ter a Isadora, né? Demorou um pouquinho, né? Pra mim, a Isadora já é um milagre. Amém. Né? Porque quando a gente resolveu realmente ter, a gente não estava conseguindo, ele foi no médico e tal, viu que precisava tomar umas vitaminas, né, para que eu conseguisse engravidar. E daí nosso milagre, né, aconteceu. Cadê esse milagre, né? Acho que esse milagre tem que estar aqui para completar essa... Ai, gente, ela é muito linda. Gente, para quem não conhece a Isa, ela é a menina do sorriso maravilhoso, porque ela sorri tanto com o sorriso mesmo, com a boca, mas com os olhos também. Eu acho tão lindo. Izinha, bem-vinda. Deixa eu ver, ligou? Pronto. E aí, como é que tá no tete-a-tete junto com os pais? Então, né? Eu me sinto muito honrada, né? Por estar aqui. Eita, tá nervosa! Eu tô muito feliz, sabe? Porque eu sei que não foi fácil para os meus pais chegarem até aqui, né? E também não foi fácil para mim, né? Porque eles e eu, a gente também teve que passar por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Mas toda consequência tem ali um final bom. E daí a gente agora está no caminho de Deus. Eu creio que Deus vai resolver muitas coisas. Amém. E aí, a Isadora veio pra vida de vocês, com certeza trazendo muita alegria, né? Muita. Como até hoje muita alegria. Disso. Ela foi muito desejada. Sim. A gente aguardou muito, assim, nossa, o nascimento dela, assim... Ai, eu acho que não tem explicação, amor, assim, né? Que a gente sabe. Não tem. É um amor, assim, que não tem explicação. Porém, né, quando a Isadora nasceu, eu tive um pouco de depressão pós-parto, porque eu já não tinha mais a minha mãe, né? A mãe não chegou a conhecer ela. Então tu tava com o diagnóstico do seu pai. E quem faleceu foi minha mãe. Uau! Né? Mas naquele mesmo ano? Não, a mãe faleceu em 2009. Né? E a Isa veio? 2011. Olha só. Não conheceu a Isadora. Então, eu sentia falta dela. Lógico. Né? Ter ela ali comigo, né? Uma mãe é muito importante, a figura. Tá ali. Então, eu fiquei assim, com um pouquinho de depressão. E o Anderson, ele quis abraçar tudo, sabe? Ele fazia tudo. Eu fiquei do resguardo ali, ele fez tudo. Ele dava banho nela, ele fazia comida, ele limpava a casa. E ele trabalhava, né? Tudo para poder suprir. Então aí ela chorava muito e não dormia à noite. Então ele ficava muito cansado, né? Sim, imagina. Foi um momento muito complicado na nossa vida, né? Foi um momento Só para deixar gravado aqui, que a minha profissão é policial militar. Hoje, graças a Deus, eu estou aposentado. Mas eu era policial militar na época, então eu trabalhava muito. Porque eu queria ter nossa casa. E nessa época aí a gente estava morando na casa dos meus pais. Meu pai tem uma casa de 2 pavimentos, a gente morava na parte de baixo. Sim. E nós construímos a nossa casa. Eu já tinha construído a casa, mas eu vendi e comprei outra aqui na localidade da Palhoça. E a gente estava construindo a casa e aquilo ali foi muita batalha. Imagina, tudo junto. Muita batalha, tudo junto. Então, além de eu estar estudando, eu estava fazendo um nível superior. Eu trabalhava na polícia militar, eu fazia bico de segurança, e eu cuidava dela, e cuidava da menina, e cuidava da casa, e trabalhava na casa. Uau! Também, né? Tudo mesmo pedreiro, aquela coisa tudo ali. E problemas familiares, né? Todo mundo tem. Sim. A gente teve muitos problemas com familiares, e começou a acarretar esses problemas que a Gladys relatou aqui, a respeito da depressão pós-parto. Depressão pós-parto que ela teve, né?
E daí teve um dia também que eu tava dando de mamar pra Isadora e ela nasceu em janeiro, então era muito calor, muito calor. E me deu um frio, assim, eu comecei a tremer, muito frio. E o Anderson chamou até a ambulância lá em casa, ele ficou apavorado. Aí eu fui pra maternidade, aí o médico achou que era até os pontos, porque foi cesárea, né? Mas os pontos estavam tudo direitinho. Na verdade era o leite tinha empedrado. Ai, caramba! E daí deu aquele febrão e eu fiquei bem ruim. A Isadora chorando na recepção, aí a enfermeira assim, esse bebê que tá chorando é a tua filha? Assim, então traz aqui. Tá daí com fome, tava com fome, imagina. aí chorava ela, chorava eu. Todo mundo. E daí nesse momento, com tudo, né, que a gente tava passando naquele momento, ele não tava na nossa casa, porque o ideal é a gente estar aqui no cantinho da gente, né? E daí ele, não quero mais filho. E daí ela era pequenininha, tinha meses, né? Meses. E eu vou fazer vasectomia. E foi feito. Acabei fazendo. Embora algumas pessoas falaram pra mim que não faz. Eu disse, não, cara, não fica bom. É que também tu viu ela sofrendo, Justo. Tava passando por aquele Aí aperto. eu pensei assim, pô, se ela tiver um filho novo, ela vai dar isso aí nela, ela vai morrer, né? E eu vou ficar sozinho com os filhos. Né? Então isso aí me deixou muito transtornado, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Então daí eu tomei a decisão, eu fui lá e consegui pra fazer. Só que daí tem um porém, né? É porque daí, como a gente é casado, né? Eu tive que assinar um documento, né? Sim. Que eu também estava de acordo para fazer a vasectomia. Quando a gente chegou no cartório, eu estava entrando no cartório, sabe assim, não assina. Uma voz. Não assina. Aí eu parei dele. O que tu parou? O que tu tá pensando? Vamos lá. E eu, e foi. Uau. Sabe? E assinei. Ele fez. A Isadora foi crescendo. E quando ela tinha 3 aninhos, ela começou a pedir um irmão. Eita, meu Deus. E agora? Como é que aninhos. fala isso pra uma criança? Sim. E já nessa idadezinha, ela tava no jardim. E eu quero uma maninha. O Anderson tem o violão. Muito engraçado essa cena. Ela pegou o violão, sentou na cama e começou. De braba, tá? Porque eu sou sozinha. Eu não tenho nenhuma irmã. Olha só. Porque eu sou sozinha. Eu não tenho nenhuma irmã. Tava expressando ali a arte dela. Foi engraçado. Era a revolta dela da época, imagino. Aí quando ela tinha... Aí o Anderson viu, né, que é maravilhoso ser pai, né, amor? Eu comecei a perceber o quanto é maravilhoso ser pai. E daí foi que eu percebi que algumas pessoas que tinham falado pra mim que eu ia me arrepender, e realmente dali eu já comecei a me arrepender. E foi ali que começou a vir os nossos problemas, né? Tanto que a gente tem um amigo nosso, assim, de anos, assim, que sempre tava ali com a gente, que é o Mano. Beijo, Mano. Que ele acompanhou o nosso namoro, foi testemunho do nosso casamento. Nosso casamento ele chorava um monte. Até Já que foi o dele, já também. Sim, a Isadora foi daminha no casamento dele, né? Ele chorava muito, assim, as pessoas perguntam, mas por que ele tá chorando assim? Porque eu sei como que foi pra estar aqui casando, né? Então, ele queria fazer vasectomia com um filho. E o Anderson assim, não, tu não vai fazer. Porque tu vai se arrepender. E hoje ele tem 2, né? Tem um menino e uma menina. Então, assim, sempre quando tem alguém assim que fala que só tem um e quer fazer, a gente aconselha não fazer, esperar um pouco, ter certeza disso. Sim. Porque a gente fez muito assim na emoção, sabe? E isso acarretou em muitas coisas, né? E até hoje acarreta. Primeiro, né? Veio aquela vontade de ter outro filho, né? A gente não teve aquela que todo mundo fala, né? Conversa primeiro com Deus, vê se é isso mesmo,
né? Não tinha mentores, né? Isso. Pra direcionar mesmo, peraí. A gente foi lá e fez. E isso acarretou, que daí o Anderson ficou... Não, aí antes dele... Ele, quando ela teve 6 anos, dos 3 aos 6, foi pedindo direto. Daí quando ela tinha 6 anos, eu assim, então vou fazer a cirurgia para reversão. Detalhe, para fazer a vasectomia, não gastou R$1. E é muito simples, né? Assim. Bem simples. Ele conseguiu. Sim. De grátis. Na faixa. E para fazer a reversão, muito complicado. ele pegou empréstimo, pagou um valor ali, todo mês saía do salário dele. 30 dias na cama. 30 dias de cama. Deitadinho, né? sem se mexer. Então foi assim, um processo que poderia ter evitado, né? Por não parar e pensar um pouquinho antes, né? Antes de fazer. E daí ele fez o procedimento e ainda falou assim, não, daqui a pouco tu vai engravidar. Que daí ele começou a pesquisar, né, no YouTube, pessoas que realmente tem pessoas que fazem a reversão e dá certo. Né? Mas não foi o nosso caso, né? Uhum. E daí todo mês, né, quando vi que não tinha dado certo, uma frustração. Era aquela frustração, né? E com isso, aí os anos foram passando, e com isso veio a prejudicar o nosso relacionamento. Né? Nosso relacionamento. Prejudica bastante. Porque daí eu sempre quis ter mais que um. Só que pelo momento que a gente estava vivendo ali, nós não teve a sabedoria de parar e pensar um pouquinho, né? Não precisa fazer a vasectomia, vamos se cuidar. Vários né? métodos, né? Sim, não precisa fazer assim, né? E daí com isso os anos foram passando e não estava dando certo, não dava certo. O Anderson até teve pressão alta, né? Ele adquiriu uma pressão alta, né? Uma dor de cabeça muito forte. Devido a isso, né? né? Me acordava de madrugada. Imagina muito estresse, pressão. Estresse, pensando nisso, e aquilo me desencadeou uma pressão alta, que até hoje eu tenho. Mas se Deus quiser, um dia ela vai. Amém. Não é tua. E uma vez a gente conversou com ele e dizia: a minha pressão alta. Eu credo, não, tira pra lá, não é tua, não. Diz que em nome de Jesus não é. Tem dias que eu esqueço de tomar um. Não sei nada, eu sou muito de. Da regra, disciplina, né? Disciplina, pedalo, gosto de academia, caminho, então estou sempre nessa vibe. E graças a Deus eu tenho me sentido muito bem. Amém. Mas até esse ponto, quando eu cheguei nesse ponto aí, isso começou a me desencadear, além da pressão alta, uma depressão. Assim, eu ficar dentro de casa, e a casa para terminar, né? A gente já tinha se mudado para nossa casa nova, depois de muito trabalho. Eu trabalhei muito nessa casa que a gente tem hoje, né? As pessoas às vezes vão lá em casa, nossa, que casa bacana, assim, foi muita luta. Então, foi muita luta que a gente fez para poder chegar ali. E isso começou a me desencadear essa depressão. E eu saía para trabalhar triste, não trabalhava bem, e na polícia militar tu trabalha, às vezes tá com um bom parceiro, um cara que é teu parceiro, um cara que te escuta, que conversa contigo, mas esse parceiro também pega férias, ele pega licença, então de vez em quando tu pega pessoas que tu não te adapta muito bem, mas tu é obrigado a trabalhar com o cara, né? E ali tu toca a tua jornada de trabalho. E assim foi, durante um tempo. Aí eu consegui um prêmio para mim, foi um prêmio, eu fui trabalhar em São Pedro de Alcântara, porque trabalhar em São Pedro de Alcântara não é qualquer um que trabalha lá, né? Tu é destacado, eu consegui ir para lá, porque lá no paraíso para trabalhar, na realidade não tem ocorrência, né? Então lá tu fica muito isolado. Sim. E eu com depressão. Uau. Isolado, com um parceiro ruim. Deu ruim. Aí deu ruim para mim também. Aí eu comecei a pensar em coisas ruins, inclusive cheguei até a pesquisar no YouTube em coisas ruins. Comecei a pesquisar suicídio, formas, como fazer, mas eu trabalhava, o meu mecanismo de trabalho era uma arma. Aí eu cheguei a uma conclusão que eu disse, não, eu vou tirar minha vida, e eu deixo ela,
com uma filha, ela arruma uma outra pessoa, vai ter a filha vai ter a grande chance de ter um filho, né? E assim eu fui com esse pensamento, fui levando esse pensamento à frente e fui firme, focado nisso. Fui focado nisso e eu estava disposto a cometer isso, né? Foram 3 vezes que eu fui trabalhar, 3 vezes que eu estava, numa oportunidade, eu estava sozinho, eu coloquei a mão na arma à noite e disse, é hoje que eu vou fazer isso, é hoje. Mas não vinha aquela coragem, né? Porque eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu não sei, hoje eu entendo o que é depressão. Eu consigo entender. Quando a pessoa fala para mim assim, eu estou com depressão, vem cá, vamos conversar. Eu faço o que eu posso para tentar. Essa empatia, né? Hoje é um propósito. Eu já tenho. Entendeu? Mas aí eu já vejo o cuidado de Deus comigo. O cuidado de Deus com nós, né? Estava sempre cuidando da gente. E na 3ª vez que eu pensei em fazer isso foi numa noite. O outro cara estava descansando numa outra parte da casa. Era tarde da noite, não me recordo se era meia-noite, 1h da manhã. Eu disse, é hoje. Eu desabotoei e saquei a arma, né? Eu disse, é hoje que eu vou fazer isso. Em meu coração ele palpitava demais, parecia que queria sair de fora do peito, né? Aí eu abri a janela, estava dentro do quarto, eu abri a janela e dei aquela respirada naquele local gostoso que é São Pedro de Alcântara. Natureza, né? Eu senti aquele cheiro da natureza. Eu olhei pro céu, o céu estava estrelado, estava muito, muito bonito. Eu coloquei a arma de novo e travei ela, assim. Meu Deus, me ajudou. O que eu estou fazendo? Eu pensei comigo na hora. Na mesma hora ali onde eu estava, me ajoelhei e disse, Senhor, meu Deus, o que tu quer comigo? Me tira desse pesadelo, porque eu estou vivendo um pesadelo. Eu não aguento, eu não estou aguentando, mas eu sei que tu é mais forte, Deus, me tira desse pesadelo. Faz algo por mim. Aquela noite eu me lembro que foi muito difícil eu me dormir. 3 horas da manhã, eu não consegui dar uma descansada. Até que a noite passou. A noite passou, eu fui embora. E a partir daquele dia ali, aquele pensamento ali, ele começou a sair de mim. E a gente não frequentava a igreja, eu não frequentava. Mas tu falou direto com quem tinha que ser. Mas eu falei direto com quem ia resolver o problema. Eu senti isso naquele momento, né? Hoje eu entendo que eu dei a largada, que eu peguei na mão dele aquele dia. Eu fui direto na fonte. Eu peguei na mão dele. E eu pedi para ele assim, o que tu queres de mim? Me auxilia, me tira desse sofrimento. Não é só eu que estou sofrendo. E eu fui para casa e a gente continuou a tocar a vida. Continuamos. Brigamos muito. Sim. Né? Começamos a brigar muito. Sim, a gente falava, a gente achava que não tinha mais solução. Porque assim, o que acontecia? A gente se sentia culpado. Essa era a questão, né? Era a culpa. Era a culpa. Eu sentia muito culpado. Então, assim, ele se sentia culpado, eu via nele culpado, eu também me culpava. Porque assinou. Né? Porque eu assinei, mesmo escutando a voz para não assinar. Né? A desobediência, né? Então, e de ver o sofrimento dela, porque a Isadora, ela é uma menina assim, é um amor, né? Sim. Meu Deus, ela é uma amada. Então, assim, quantas vezes ela vinha, botava a mão na minha barriga. Mãe, será que a minha maninha tá vindo? Mãe, quando a minha maninha vai vir? Porque até então ela não sabia de nada. Né? Então, ela ficava naquela expectativa, naquela espera. E cada vez que ela perguntava, cada vez que ela... Nossa, pra gente assim, era uma facada no claro, peito. Imagina. Né? Porque nós procuramos por isso. Porque às vezes nós tiramos a oportunidade dela de ter um irmão. Sim. Sabe? E então, não é uma coisa que se pode comprar com dinheiro, eu vou ali, pego e te dou, né? E daí eu acho que é essa impotência que a gente tem que... Caramba. Ai, que loucura. Então, era muito doloroso. E a gente sofria calado, até então porque ela não sabia. Sim. Né? Então, a gente... Aquilo ali... E por ela sempre falar comigo, pra mim foi muito difícil. Sim, a mãe, né? Porque ela vinha, ela beijava minha barriga. Ai, mãe, como é que vai minha maninha? E eu sabia que... Talvez não viesse. Sabe?
Então, foi bem complicado. E a gente até falou em separação, né? A gente disse, não dá mais, chega. Não dá mais, vamos separar, vamos deixar. E depois ele veio com a ideia da adoção. Ele disse, amor, o que tu acha da adoção? Só que eu queria passar o processo tudo de novo, ver minha barriga crescer, sabe? Para ela acompanhar esse processo. No início, sim, eu relutei bastante, né? Mas depois a gente fizemos o curso e foi, assim, muito bom a gente fazer, porque no curso de adoção a gente pôde conhecer outros casais que passam por isso, que não tem nenhum filho, né? E vocês já eram abençoados. Sim. Né? Então, assim, nós somos uma família. Ela fala que nós somos uma família grande e feliz. Ela sempre falou, nós somos uma família grande e feliz. Amém. Então, assim, não é uma família grande, né, de muitos filhos, mas tem muito amor. Amém. Sabe? Amém. Tem muito amor. Então, a gente foi lá, a gente percebeu, né, amor, que muitos casais, assim, não tinham nenhum. A fragilidade dos casais. Né? E ali a gente pôde sentir, assim, a dor do outro. A dor do outro. Né? Sentiu. Então, foi muito bom. Até nisso eu vejo que Deus, Ele te encaminha. Ele colocou isso no nosso caminho. Sim. Né? Ela não queria. O filial, eu fiz a inscrição, eu conversei com a assistente social, assim, já está feito. Nós vamos. Eu disse para ela assim, vamos. Ela assim, mesmo que tu não queira, vamos fazer. Só para ver como que é. Porque demora também, né? É um processo que demora, então a gente foi amadurecendo a ideia, já estamos na fila há 4 anos. 4 anos. 4 anos, né? Tá chegando, tá bem próximo. Tem anos. 2 casais de amigos nossos que já estão com crianças. Já conseguiram, Teve 2 casais que conseguiram engravidar, né, amor? Teve 2, né? Que não conseguiram. Uma das meninas que foram adotadas é até amiguinha dela, já se conheceram, saíram junto. Olha só. Então eu vejo isso aí uma preparação de Deus para nós. Sim. Né? E eu tenho certeza que a nossa família não vai ficar só em 3, né? 3, 1, 2, 3. Vai ser uma família grande, 5, 6. E assim, Felipe, o que eu quero te dizer, eu quero te agradecer pelo convite, porque foi através do convite para o Tete a Tete que a gente teve a coragem de abrir o jogo para ele agora. Porque até então era algo assim que a gente não conseguia falar, né? A gente queria falar para ela, porém o Anderson tinha muito receio de como que ela iria reagir a essa história. Como assim? Não quiseram mais filho? Não foi bom ter filho, sabe? Então o Anderson ficava com muita dúvida da reação dela. E quando veio o teu convite, era sobre isso. Uau, que forte. Era sobre isso. Não ia ter como não tinha como era não pra contar. Falar com ela. Era pra nós falar com ela. Sabe? Fecha todo tipo de brecha, né? Isso, sabe? Então a gente sentou, conversamos com ela, né? Inclusive quando eu cheguei assim pra falar assim, filha, eu tenho uma coisa pra te falar. Ai. Nossa, você imagina. Porque toda notícia que eu vou dar pra qualquer pessoa da família, amiga. Ai, gente. Filha, a mãe tem uma coisa pra te falar. Ai. A mãe tá grávida. Eu disse, não, filha, ainda não é isso. Ainda não é isso que eu vou te falar. Mas a pastora Pri convidou a gente pra gravar o Tete a Tete. E a gente precisa conversar antes contigo. Pra não chegar lá e ter uma surpresa, né? E foi uma noite, assim, maravilhosa, né, amor? Porque a gente foi tudo preparado pelo Senhor. Pôde conversar com ela, nós oramos antes, né? Para que Deus colocasse palavras na nossa boca, assim, para que ela entendesse, né, o processo que a gente passou, o porquê da decisão que a gente tomou, tudo que a gente, né, como que foi dolorido e é dolorido, né? Claro. Só que hoje, graças a Deus, assim, são feridas porque a ferida estava aberta, sabe? Então... Tá se curando. Tá se curando, né? Ela é uma filha tão amada, tão maravilhosa. Isso eu ia chorar, né? Ela é uma filha tão amada, tão maravilhosa, que ao mesmo tempo que ela ficou triste com o que a gente conversou com ela, ela já entendeu. Ela é muito maravilhosa, Isadora. Muito, muito. Ela é uma filha muito abençoada. Amém. Né? Então, assim, a gente vê que o nosso propósito, a nossa vida está baseada na Isadora.
E eu, Gladys, a gente conversa isso. Tudo que a gente faz hoje é baseado nela, né? Então, eu converso com ela, a gente ora junto, né? Eu digo assim, filha, vamos colocar nas mãos de Deus, porque agora a gente está no caminho certo. Amém. Não porque existe até um caminho certo. então, foi até bom a gente conversar, porque até então ela, certo, achava assim, eu estou orando, pedindo para Deus, e o pai e a mãe nada de me dar um irmão, será que eles não querem um irmão? Então agora ela está vendo que nós também sofremos. E mais do que isso, agora vocês tá orando, família vão orar juntos por isso. E eu falo para ela assim, ó, se Deus fizer, amém. E se não fizer, amém também. Amém. Sabe? Se for para ser da barriga, amém. Se for para ser do coração, amém. E é tão engraçado vocês falaram da parte dos casais, mas eu tenho a visão da parte das crianças, né? Amém. Porque as crianças também não têm culpa de estarem lá para ser adotadas. Por culpa dos pais que não quiseram, ou que tiveram problemas, ou que alguma coisa aconteceu para que eles estivessem naquela situação, e eles merecem muito ser amados por uma família que quer acolhê-la, né? Muita gente às vezes não pensa nisso, e poucos sabem da minha história, mas eu tenho uma irmã que foi adotada pela minha família, mas foi tipo mais velha. Ela já estava com seus 14, 15. Não, eu sou péssima com datas. Mas o pior da situação ela era a irmã mais velha de 9 irmãos. Nossa. Todos os 9 foram adotados menos ela. Agora você imagina, só porque ela era a mais velha. Teve irmãos que eram gêmeos, foram pra Itália. Teve gente que foi cada um pra um lado. E na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Então ela ficou sem contato com eles, e ela que cuidava deles quando ela estava na casa. E ela tinha sido adotada, aquela coisa toda. E aí a gente, como meus pais eram pastores, a gente já visitava sempre a casa lá. Sempre tivemos essa cultura de fazer um culto lá com as crianças, fazer o dia das crianças com eles, aquela coisa toda. E nos apegamos tanto a ela, tanto a ela, tanto a ela. Era o amor assim da vida dos meus pais. E olha que interessante, vocês vão ver. O nome dela é Juscelia, o meu pai é Célio. Olha. Ela nasceu dia 9 de outubro, o meu pai também. Olha só. O sobrenome dela é Torquato. Apareceu Torquato. Meu pai é Torquato. Não, gente, olha só. E ela tem cabelo enroladinho igual a minha mãe. Igual a minha mãe. Gente, vê se não era pra ser... sabe? Tipo assim, morena igual a gente. Cara, que loucura. E olha que interessante. Isso é acontecendo pra ti também, tá? Porque eu sempre pensei assim, caramba, sua filha é única, então eu nunca vou ter sobrinhos. Isso me matava por dentro. Eu nunca não vou ser tia. Isso me matava por dentro. Como que eu não vou ser tia? Eu preciso ser tia. Sabe? Tipo assim, uma coisa engraçada. Eu não precisava nem nos meus filhos, mas eu queria ser tia. E hoje ela me deu o presente de 5 sobrinhos. A Ju me deu 5 sobrinhos. É tão engraçado, gente. Tão engraçado. E a história dela é muito forte. Ela é uma mulher guerreiraça. Porque ela não chegou a morar conosco muito tempo. Foi alguns anos, só que a consideração foi tanta minha por ela, por eu não ter irmão. Eu tinha ela como minha irmã. E ai de quem fala que ela não é minha irmã. E ela sabe disso que eu tô falando. Então, o amor que a gente tem é como se fosse de sangue. Ai de quem mexer com meus sobrinhos, ai de quem mexer com ela, né? Então, mas é um amor que realmente nasce. E eu vejo que é o próprio Deus que coloca no nosso coração para que essas pessoas sejam acolhidas. E é maravilhoso. É maravilhoso. E é o tempo dele. É o tempo dele, com certeza. A gente precisava... Ele primeiro precisava trabalhar em vocês, essas feridas, e também a gente passou por outros processos, assim, eu também tive crises de ansiedade, né? Isso depois do Anderson? Sim, faz uns 2 anos, nós estamos na igreja, 2 anos, isso, foi ali na pandemia. Agora que vem a nossa história com mais de Cristo. Porque assim, eu sou professora, né? Sim. E eu sou ACT, então o meu contrato eu tenho um tempo determinado. E eu fiquei um período sem conseguir estar na rede e fiquei em casa. Ela saía para a escola, ele saía para trabalhar e eu ficava sozinha. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre... É sanguínea, né? Eu gosto de ter sempre gente perto de mim, assim. Sim. Eu nunca fui de sair sozinha. Tem gente que fala assim, não, eu saio sozinha, não consigo sair sozinha, não gosto de almoçar sozinha. Eu gosto de estar com pessoas. E eu me sentia muito sozinha. E eu tive
crise de ansiedade. Nossa, eu chorava muito, assim. Chorava muito. Só que teve 2 episódios, assim, que ela estava em casa. Porque a crise de ansiedade vem, assim, ó, o coração parece que vai soltar pela boca, falta ar, né? E, nossa, é a sensação, assim, que tu tá morrendo, né? E teve um momento que tu não estavas em casa, porque passei mal, né, amor? Que ela que usou do celular para mandar mensagem. Nossa. E só que daí eu chorava muito, 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 me sentia muito sozinha. E teve um momento, assim, que eu, numa dessas crises, eu me ajoelhei assim, Senhor, o que tu queres de mim? E meio que ele perguntou, né? O que tu queres de mim, Senhor? Só que eu sabia que eu precisava voltar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estava assim, com Deus, sabe? Sempre. Sempre participava de coral, fui catequista, sempre estava envolvida. Sempre gostei de estar. Só que eu estava afastada. E eu sabia que eu precisava voltar. Porque às vezes tu tá rodeado de pessoas e tu se sente sozinho. Só que quando tu tá com Deus, tu pode estar sozinho, mas tu não se sente só. Amém. A solitude, né? Eu falo muito que existe a palavra solidão e solitude, existe uma diferença gigante, que é a solidão é literalmente sozinho, como você estava se sentindo. A solitude não, sou eu com o Espírito Santo, sou eu com Deus, né? E é como diz aquela canção do pastor Diego, né? O meu vazio era do tamanho de Deus e ele preencheu. Aleluia. Né? Foi quando... E daí, nesse período, eu ia sempre no espaço da Rosa. Rosinha, te amo. Beijo, amiga. Eu ia muito, ela era minha psicóloga, eu falava que ela era minha terapeuta. Eu ia todas as manhãs lá com ela e lá eu desabafava com ela, e ela já frequentava a igreja. E assim, e a gente sempre conversando sobre Deus, sempre. Eu fui catequista dos 3 filhos da Rosa. Sim. Né? Então a gente sempre teve uma amizade de anos assim. E daí a gente conversou assim, um dia eu vou de igreja, eu falei pra ela assim, vai amiga, vai, tu vai gostar. E fica nessa, né? Vai. E daí eu falei, Anderson, vamos lá. Daí a gente foi. E fomos nós 3. Porque como eu tava nessa situação, eu disse, não, eu vou onde tu quiser. Se for pra melhor, eu vou onde tu quiser. E a gente foi. E muito engraçado que eu sempre falo, a gente sentou lá no fundo. Bem perto da porta. Que se eu não gostasse, ó. E daí a gente chegou bem diferente, Foi né? a primeira vez que você era numa igreja evangélica mesmo? Não, eu já tinha ido em outras, assim, na adolescência, Sim, né? Na adolescência eu já tinha ido em outra. Mas, assim, depois, como casal e como família, foi aí. Sim. E ali a gente já se encontrou como família e ali a gente ia ficar. Porque é onde a gente, sabe, é família, né? É a casa que você escolhe, né? É a casa que você pode escolher. Então, daí, no início, assim, pra gente foi diferente, luz apagada, som alto, aquilo tudo, né? E eu preocupada com eles. Será que eles vão gostar? Será que não? No início, o pastor chamou as crianças na frente pra orar. E eles falaram, não posso ir? Vai, filho. E daí subia pra salinha, né? Mas eu posso ir? Então, eu não sentia parte, né? Eu assim, filha, vai. Se tu não gostar, desce, o pai e a mãe vai estar aqui. Terminou porque eu tive que ir lá atrás dela. Ela queria sair. Tanto que hoje ela faz parte do Ministério Infantil, né? Que ela é auxiliar. Hoje é auxiliando. Um dia foi participando, isso, agora auxiliando. Então, desde o primeiro dia, assim, eu já sabia que era ali. E pra você, como é que foi essa experiência, Isa? Conta pra nós. Então, né, eu tinha uma coisa pra falar antes, só que daí eu não queria interromper meus pais. Sim. Daí era sobre a avó Terezinha. Então, teve um dia que eu era, tipo assim, um pouco menor do que a idade que eu tô. E eu tava dormindo, e então eu sonhei com a minha avó. E eu sonhei que eu estava na casa dela, e tipo, eu só tinha visto a face dela através das fotos, né? Sim. Daí eu sonhei que eu tava na casa dela, daí ela foi, me abraçou, e a gente entrou no quarto dela, a gente entrou na cama dela. Eu vi um pouco de desenho e depois eu dormi no colo dela, sabe? Só que isso nunca tinha acontecido, sabe? Então eu sonhei e, tipo assim,
pra mim foi muito real, sabe? E eu sempre quis ver a minha avó, só que eu nunca tive oportunidade. E Deus te deu essa visão linda, que legal. Para conforto, né? Uma memória afetiva sem ter tido, literal, né? Sim. Que bacana, que delícia. E aí agora, depois que você foi no Ministério Infantil e conheceu, como é que agora está ali junto com seus pais participando? Eu tô até vendo que tem uma camiseta, Eu Nasci de Novo. Mais sobre isso. Então, antes da gente entrar ali na Mãe de Cristo, eu era muito sozinha, né? Não tinha muitos amigos. Mesmo sendo muito fácil ali de comunicação, de fazer amizades, né? Mas depois que eu entrei na igreja, no meu primeiro dia ali na salinha, como minha mãe falou, eu já fiz ali um monte de amigos, principalmente ali a Yasmin, né? Sim. A filha da Tati, ela é uma querida, né? Outro amorzinho que eu amo, gente, eu amo essas gurias. E foi uma experiência muito incrível, né? Daí, depois ali de frequentar ali a igreja, eu quis me aprofundar mais, eu quis experimentar mais, né, do poder de Deus, né? E daí eu fui ali no Retiro Wake. Uau, que eu não posso dar spoiler. Porque assim, gente, o que acontece no Wake fica no Wake. Só você indo, quando quiser, nos procura. E aí? Foi uma experiência muito incrível, né? O tocar de Deus ali, o céu tocando a terra, foi forte. Incrível. Ali foi um dos momentos mais marcantes, inexplicáveis que já aconteceram na minha vida. Logo a partir desse dia, passaram-se ali alguns meses, eu decidi entrar no Ministério Infantil, como auxiliar, para trabalhar com as crianças. É porque daí a idade passou, né? E vai crescendo. E aí? Agora eu trabalho na sala de 5 a 7 anos e de 2 a 4, né? Porque das maiores eu ainda não tenho ali um conhecimento profundo, né? Mas já tá aprendendo, já tô aprendendo. É muito gratificante ali ver as crianças se desempenhando. E também ser professora era uma das minhas profissões que eu queria ser quando crescesse, né? Será por quê, né, mãe? Quem será que é a inspiração dela, né, mamãe? Graças aos meus pais, né, eu pude conhecer essa igreja cheia de pessoas muito comunicativas e cheias do espírito, né? E daí eu conheci também o Life Teams, entendeu? O Life Teams é muito abençoado, né? Administrado pela Cris e pelo Adriano. E eu sei que tem alguém especial lá que você ama muito. Quem é? Me conta quem é essa moça espetacular na tua vida. Líder! Quem será essa líder? Que eu amo também, meu Deus, outra. Quem? É a Camila. Beijo, Camila. Imagina se a Isa não ia falar dela. E eu acho tão engraçado porque a Camila, ela vive dizendo: eu vou ser a pastora Priscila do futuro, já me respeitem como. E ela se veste igual a gente, várias vezes foi vestidas iguaizinhas pra igreja, muito engraçada. A Camila é maravilhosa. É uma amada, a Camila é uma querida. Tanto ali que no Retiro Wake, ela tava lá, né, e eu vi algo diferente na Camila. Eu vi que ela tinha um mover do Espírito Santo diferente das outras pessoas. Tanto que, se eu não me recordo, ela ali no momento da oração, ela foi orar por mim, sabe? E daí eu já vi que ela era uma pessoa especial, né? Daí a gente foi continuando a conversar, eu vi que ela era uma boa pessoa para se estar, né? Tanto que foi ela que me fez me aproximar mais de Deus, sabe? Amém. Não querer só ficar no raso, mas só ali mergulhar, sabe? Na presença do Espírito Santo. Tanto que ela me mostrou ali um livro que seria Ruth 3:11. Uau, que eu nunca vou esquecer, nunca, sério. Ela me mandou uma cartinha dizendo que eu era especial, que tudo era no tempo de Deus. E daí ela mandou eu ler Ruth 3:11, que diz assim, ó: agora, pois minha filha, não tenha medo, pois o meu povo sabe que és mulher virtuosa. Uau, que texto lindo! E isso tocou muito em mim, né? Amém. Porque
e naquele momento eu estava muito afastada de Deus. E daí foi a partir daquele momento em que eu quis experimentar mais, quis ir frequentar mais na igreja. E daí eu acabei conhecendo o Alive. Nas sextas-feiras, né? É um culto muito abençoado. Tem um mover do Espírito Santo, sabe? Inexplicável. Só se você for que você vai saber o que tem. Fica a dica, pega a dica. E tipo, eu não tinha muitos amigos naquele tempo. Então eu ia por mim mesma, né? E daí, a partir daqueles momentos, eu comecei a conhecer mais pessoas, né? Fiz mais amizades, fiz mais laços. E então agora eu sou muito feliz, né? Com um monte de amigos. Cheia de novidades. Sim. E também um dia que me marcou muito foi o dia do meu batismo. Nossa, batismo! Contem-me mais sobre isso. Eu no segundo culto já aceitei Jesus, né? No segundo culto já me rendi, já aceitei Jesus. Senhor, esse aqui. Esse aqui. E o Anderson foi no primeiro culto da virada, no 1º de janeiro ali, né? Primeiro culto de janeiro. E a Isadora foi logo em seguida. Aí fizemos o discipulado de batismo, nós 3. E no dia 24 de setembro de 2022, nós 3. Uau, foram as águas juntos em família. Os dois aqui estavam nervosos, né? E tipo assim, eu tava ali, de boa, né? Daí quando a gente tava passando ali, quando eu vi o mar, meu Deus do céu, meu coração começou a palpitar, sabe? Aí que me deu nervosismo. Eu sei como é. Daí o pastor Gisele chamou assim, não, vamos começar com essa família aqui. Daí nós descemos, foi muito gratificante. O batismo é maravilhoso. Literalmente para viver uma nova vida, né? Uma nova vida. Uma nova estação. E depois do batismo, eu fiz o Mulheres Transformadas. Depois do Mulheres Transformadas, eu fiz o retiro de Mulheres maravilhoso. Gente, olha, em maio, cadê o outro? Não perde. Depois do retiro de mulheres, ali a gente entrou no coral. Eu e o Anderson fazemos parte do coral. Já fez um ano de coral. E a Isadora do Ministério Infantil, como ela falou. E o Anderson também. O Anderson. Só que nós precisamos falar da experiência que nós fizemos no retiro, né? Teve um retiro logo a gente se batizou em setembro, em fevereiro. Teve um retiro de carnaval. Em janeiro, né? A nossa pequena fez aniversário, nós convidamos vocês para o aniversário. E no aniversário da Isadora, o pastor Diego conversou com o Anderson, que até então ele não tinha se enturmado assim, na obra mesmo, né? Sim. E nesse dia o pastor Diego veio com umas ideias, precisava de alguém para fazer uma coisa diferente no retiro. E era tudo que ele ama, né? Era literalmente a fome que a vontade de comer juntos. Não, pastor, tem umas ideias, vamos fazer uma pista de obstáculo. E começou a sonhar. E desde começar a conversar, e aí ele foi indo. E então, lá no sítio do Luiz e da Tati, que são os queridos também, beijo pra vocês. Lá no retiro, a família toda. E lá no retiro, eu sempre quis participar de vigília, né? A Isadora já tinha ido no retiro aí. A Isadora já tinha participado da vigília. Eu tava super envolvida. E eu nada. Nunca tava aqui. E nesse dia a gente foi. Pro Kombi, inclusive. Essa Kombi tem que ter foto desse Isso também é outro testemunho, é uma outra parte. E daí nesse dia foi, meu Deus. Surreal. Pra mim, assim, foi. Então, nesse dia, o ambiente já tava uma atmosfera, né? Tudo preparado. Tudo preparado. O Anderson ficou lá embaixo, arrumando a pista, e eu e a Isadora subimos. E o pessoal já estava em oração e tal.
E o presbítero Luiz, ele falou sobre a passagem lá de José, que José teve sonhos e tal, e daí veio os louvores, e nesse momento, Deus, assim, ele me mostrou tudo que a gente passou. A trajetória Da nossa vida, né? E ele falou assim, filha, eu sei que tu sempre quis estar aqui. Eu sei que tu sempre teve vontade de estar aqui. Só que não era para te vir sozinha. Era tu e a tua família. Aleluia. Porque eu sempre falei, Pri, eu e minha casa. Eu e minha casa. Era a tua frase. Né? Então, naquele dia, era o momento. Né? E foi o momento que ele mais se envolveu também, né? Mais se envolveu, né? Então, o Anderson estava lá embaixo e eu e a Isadora ali orando. E foi maravilhoso ali. Ali eu fui aos prantos, porque ele foi mostrando desde o nosso namoro, tudo que a gente passou, o casamento, o nascimento da Isadora, todo esse processo, né? A perda dos pais. A perda dos meus pais, tudo. Então, tudo isso foi tudo mostrando. Tudo agiram preparado de Deus. E foi, assim, um momento maravilhoso, assim, maravilhoso. Um dia antes eu estive lá montando a pista lá, eu senti uma coisa diferente, eu estava sozinho, né? Eu acho que o Luiz estava lá em cima, eu sentia que alguma coisa falava comigo, eu chorei e comecei a chorar, sem saber porquê, então eu fiquei muito emocionado, até me arrepio, fiquei muito emocionado, e naquele momento que a gente estava lá, a Gladys até olhou para o pastor Diego e disse que ele dá um testemunho. A Gladys falou, com o microfone na mão. Depois foi eu, falei também, falei pro Jorge. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Então, eu não queria, eu não gostava de frequentar a igreja. Sim. Não gostava disso. Eu jamais me vi cantando num coral. Como assim? Agora eu tô no coral? Dos jovens, eu tô trabalhando. Os homens corajosos. Corajosos, uma abração com o Adriano, que eu adoro ele. Verdade. Um dos primeiros momentos que a gente estava na igreja lá, eu vi o pastor Diego no violão. Eu vi aquele cara falando, eu disse assim, pô, eu tenho que conhecer esse cara. Eu falava pra ela, eu tenho que conhecer esse cara. As conexões que Deus faz, né? Sabe o que é? Eu falei pra Gladys assim, eu tenho que conhecer esse cara. Deus colocou ele na minha mão para mim conhecer ele da melhor maneira. Eu fui servir ele. Que loucura. Entendeu? Que loucura. Então, assim, uma coisa louca. Deus, ele te confia às vezes. Ele coloca as conexões na tua mão. É verdade. Né? É verdade. Para te entregar de bandeja, assim, tu queres conhecer? Pega, ele tá aqui, ó. Entendeu? Não podemos esquecer, né, dos nossos líderes do GBC, que é muito importante. A Lorena e o Jonas. É um casal que a gente ama. Eu vou dar spoiler. Eu vou vir de novo no vídeo. Lucas e Camila. A Lucas e a Camila também foram nossos líderes também, assim, então, assim, a Ju e o Maurício, né, que a Ju foi tudo. Quando eu comecei, me apresentou a Ju e eu sempre fazia umas perguntas pra ela. Então, assim, é difícil a gente falar só de um casal, são tantas as pessoas. Porque virou uma família. É uma família. É uma família que a gente quer estar sempre perto. Sim. A gente chega lá na igreja e fala com um, fala com o outro, fala com o outro. O culto acaba e a gente tá ali ainda, sabe? É muito gostoso. Pastores, né? pastoras, pastor Gisiel, a esposa. Agora o pastor Diego, pastor Priscila. Agora o pastor Edson. Pessoa maravilhosa. Meu Deus. Maravilhosa. Como Deus faz. Assim é algo surreal. E ainda é só o início daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Amém. E eu gostaria que, né, pra gente já encaminhando pro final, eu queria que vocês, vocês veem quem fala aí, mas um conselho para uma família que está sofrendo, está passando por alguma dificuldade ou está em crise, o que vocês diriam para essa família? O que você diria? Quem sabe vocês podiam falar para a mulher que está passando por alguma situação, o Anderson podia falar, e você podia falar do filho, né? Então quem sabe vai começar pela Isa, um minutinho de cada. Então, o conselho que eu daria para o filho, né, seria que, primeiro, respeitar os seus pais, né? Colocar Deus no seu centro de vida para que você não se perca no caminho. Honrar a sua família, os seus parentes, aceitar as dificuldades, mas colocar essas dificuldades em oração, colocar na mão do Senhor. Amém.
E também, ao invés de você ser um filho malcriado, que não respeita os seus pais, você deve colocar em prática o amor, o carinho, mesmo você não recebendo dos seus pais. Você tem que começar a forma de amor através de você, para que essa forma possa se multiplicar e através de nações, para que as guerras, tudo que tem de mal nesse mundo pare, porque todo mundo sabe que isso não é bom, né? Então, se você quiser que alguma coisa mude, comece a mudar primeiro dentro de você. Amém, isso mesmo. Porque da sua boca pode ocorrer palavras que machuquem outras pessoas, então tome cuidado com o que você fala, com o que você faz. Coloque em prática mais o amor, porque através de você vidas vão mudar. Amém. Vai ser difícil. Pegou vocês, eu queria estar na pele de vocês. Esse dia vai ser sacerdote do lar, esse homem. Eu vou falar de mim. Ótimo. Lá de trás. Ótimo. Eu sou aqui agora, né? Eu tinha um coração muito duro. Principalmente no quesito igreja. Eu sempre confio em Deus. Mas igreja não, louvor. Cara, tô falando contigo aí, homem. Amolece teu coração, te ajoelha, conversa com Deus, pede o que é de melhor para Ele, para ti, para tua família, para os teus amigos, e só confia nele. Aleluia. Só confia nele. Não sabe talvez o que vai falar para alguém, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o familiar. Fica em silêncio e conversa com ele. Fica em silêncio. E ele vai te dar a resposta, como já me deu várias e várias vezes. Eu faço uma pergunta para Deus, às vezes até em pensamento, às vezes até pedalando, como eu gosto de pedalar muito. Eu faço a pergunta para Deus. Às vezes, quando eu estou chegando em casa, ele já está me respondendo. Ou por mensagem, ou pela boca de alguém. Então isso é maravilhoso. Confia em Deus, que eu tenho certeza que os teus caminhos vão dar certo. Aleluia. Eu creio. E você, Gladys? O que você diria para sua esposa? Então, o que eu falo, né? Não desistir, né, do teu casamento, do teu marido, porque eu sempre digo assim, ó, eu tenho um milagre chamado Isadora, mas eu tenho um milagre chamado Anderson. É verdade. Né? Porque as minhas amigas, a gente fala que é amiga das antigas, né? As minhas amigas das antigas, elas falam assim, meu Deus, amiga, como ele mudou, né? Como ele mudou. Então, assim, ele mudou porque eu não desisti. Hoje em dia, muitos relacionamentos são descartáveis. Por qualquer coisa. Não tá dando certo, segue a tua vida, que eu sigo a minha, a fila anda. Mas não, né? Eu não desisti, não foi fácil, não é fácil. Um relacionamento a dois não é fácil. Mas quando existe amor, tudo, né? Crê, tudo espera, sim, tudo suporta. Né? Então, assim, eu não ia desistir da minha família, porque a família é um projeto de Deus. Amém. Né? E eu, como professora, eu vejo muitas crianças sofrendo por pais separados, né? Pais que colocam um filho contra a mãe, um filho contra o pai, né? Se não dá mais certo, se não tentou de tudo, se ninguém precisa sofrer, né? Mas se viu que não dá mais certo, mas pelo menos tem a criança que sofre, né? E então o que eu digo para essa mulher é não desistir. Eu conheço, nós temos várias pessoas também que deram testemunho de estar orando ali pelo marido, né? E Deus ouviu as orações e restaurou o casamento, restaurou vidas. Então, assim, o Anderson também é um milagre da minha vida, né? Porque se hoje eu tenho esse homem que está sempre comigo, que está sempre no culto comigo, e vai para o coral, e leva para um lado, e leva para o outro, e me ajuda em oração, é porque Deus tem um propósito em nossa vida. Eu creio. Né? Então, assim, nós como família, o inimigo, ele tentou de várias maneiras
né? Ele tentou de diversas maneiras, desde o nosso namoro, ele tentou me separar por ciúme, por briga, inúmeras coisas, né? No casamento, com essa decisão errada que a gente tomou, né? Então, só que ele não conseguiu. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Exatamente. E olha só que interessante, quando a gente tem o Espírito Santo como nosso centro, nós viramos aquele cordão de 3 dobras, né? Que é muito difícil de romper. E hoje vocês estão firmados na rocha, não é qualquer vento que vai levar igual areia. Porque você que está em casa e você está, quem sabe, baseando o seu relacionamento na areia, é muito fácil qualquer chuvinha, qualquer vento levar. Mas quando você entende que o teu relacionamento, a tua vida tem que estar firmada na rocha, não há tempestade que abale. O vento, ele vem, mas ele passa. Ele não é para sempre. Né? Você pode ver, tem uma ventania, um vendaval, você tem que sair arrumando tudo. Mas depois passou, porque o vento, assim, parece que na hora dá uma agonia, dá um desespero. Mas o vento, ele cessa, o vento, ele para. E deixa eu te falar mais ainda. Eu conheço um Deus que acalma a tempestade. Né? Então não interessa o que esteja passando, igual a Gladys falou, não desista. Eu costumo falar até para o pessoal que trabalha com a gente, está cansado? Porque às vezes o relacionamento cansa, né? Está cansado? Descansa, mas não desiste. Teu trabalho está estressante? Vou desistir? Não, às vezes você só está cansado, só precisa de um descanso. Depois, com a cabeça fria, você decida algo, né? Vocês foram um exemplo disso. Na cabeça quente da agonia do que estava vivendo, tomaram uma decisão errada que custou muito depois. Que poderia ter sido evitada, como eles falam, mas graças a Deus isso já passou. Amém. Esse é um novo capítulo. Amém. E eu creio que esse tete-a-tete é um profético para que vai ser agora pra frente, né? E eu creio que vai ter parte 2. Amém. Futuros filhos, futuros testemunhos, porque não vai parar por aqui. Até porque a Isa só tá com 11, 12 anos. Tem muita coisa ainda pra contar. Vai ter parte 3 da Isa com os filhos dela. Eu creio. Amém. E gente, a última vez que eu fui falar com eles, eu lembrei de um capítulo de um livro que eu li, que é Casamento Blindado, e que é, agora eu sempre esqueço o nome, Misericórdia. Eu disse, não, dessa vez eu vou lembrar, eu esqueci. Edir Macedo, será? Não me lembro. Eu sei que esse livro é muito bom, te indico, se você tá com problema de casamento, procure livros, literaturas que vão te ajudar a passar por isso, procure mentores. A Bíblia é maravilhosa, mas é bom ter mentores às vezes para te direcionar quando você não entende a palavra. Eu sei que nem todos têm essa facilidade no início. Então procure alguém que vai instruir você, né? E esse livro fala assim que eles, filhos de pastores, tal, casaram eles pastoreando já, eles eram pastores e estavam vivendo 12 anos de casamento horríveis. Foram 12 anos frustrantes, 12 anos, nossa, assim, ó, de crise mesmo. Eles não eram felizes juntos. E eles estavam para manter uma aparência, né? E aí teve um dia que teve uma crise gigante entre eles, e aí a filha liga pro pai, né, não sei o que, chora, não sei o que. Tá bom, minha filha, filha, tá bom, então tá, então agora passa pro teu marido, né, eu quero falar com ele. E ela falou, agora ele vai pegar ele, né, agora ele vai me dar razão, né. Aí ele pegou, oi fulano, tudo bem? Ô sogro, então tá, olha só, você casou, agora o problema é teu, se vira, resolve, não tem devolução. Não tem devolução. E desligou. Por que eu vou falar isso? Porque quando o casal às vezes se expõe demais, também tem essa situação, né? Não foi o caso de vocês, mas existem casais que se expõem. Gente, Deus não tem isso pra você. Procure as pessoas certas que vão direcionar. Não pra dizer, separa mesmo. Vai cada um pro lado, porque tem amigos que falam isso. Não siga esses amigos, que às vezes são amigos mais frustrados do que você. Preste atenção em quem já conquistou algo, pessoas que estão permanecendo, pessoas que estão no caminho certo, para que você possa ser direcionado por alguém que é o teu bem pelo princípio da Bíblia, não pelo achismo. Porque qualquer pessoa que vai te direcionar na vida, que só vai dar uma opinião, pare e pense. Mas se a pessoa te basear pela palavra de Deus, você ouça. Se é a palavra de Deus que baseia aquele instrumento, aquela conversa, ouça o que ele tem a dizer. Amém? Queria agradecer vocês. Obrigada, Gladys. Obrigada, Anderson. Obrigada, Isa. Gente, vocês, só uma vez que tu quer falar. Tu fez uma carinha pra mim de, por favor, deixa eu falar. Eu vi os seus olhos. Ela olhando assim.
Fala, meu amor. Então, nós temos um Deus que não vai deixar uma luta nos matar, né? O desespero nos tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle vai ainda estar na palma da mão dele. Amém. Eu creio nisso, meu amor. Eu creio. Eu creio que essa calmaria do Senhor, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua vida, mesmo que você não esteja vendo ainda. Creia pelos olhos da fé. Amém? Gente, obrigada. Obrigada por compartilhar a história de vocês. Que essa história impacte famílias. Amém. Que vocês recebam a partir de hoje testemunho de famílias que ouviram o testemunho de vocês e agora estão unidos novamente. Amém? Vocês creem nisso? Sim. Eu tô sentindo de orar pela família. Vamos orar comigo? Vamos. Olha que loucura, do nada. Você que tá com a tua família perto, ou se não, se tiver com a família perto, pega na mão dele aí. Nós vamos orar pelas famílias. Mas se você tá sozinho, já coloca aí o nome do teu marido, dos teus filhos, coloca quem você quer colocar em oração. Nós vamos estar orando pela família, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse episódio. Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor é o dono do tempo e o dono das estações. Obrigada, Senhor, porque esse ano tantos testemunhos nós ouvimos, mas todo episódio nós falamos aqui, Senhor, nesse estúdio, que não é apenas sobre as histórias que estamos contando, mas a história que o teu povo que crê nessas histórias, no Deus que faz esses milagres. Pai, e eles terão a própria história para contar. Eles terão, Deus, a vida impactada. Eles terão, Senhor, a coragem, a paz, ó Deus, o alicerce, Deus, e a motivação novamente para continuar caminhando, Deus, no seu reino. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é com cada família, porque a família é propósito do Senhor. Por mais, Senhor, que o diabo esteja, Deus, de redor, tentando destruir essa base, nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que a família é propósito teu, e eu sei, ó Pai, que o Senhor guarda. Pai, traz refrigério para a alma, Deus, cansada, para aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, e que eles possam deixar esse fardo diante do teu altar, para que o Senhor possa trazer restauração, renovo, novas chances, Pai, um novo começo. Senhor, que em nome de Jesus tudo, Deus, essa tempestade seja acalmada, Senhor, através dessa oração, através desse episódio, que o teu povo possa colher, Deus, frutos bons na sua casa e na sua família nesse final de ano. Nós estamos em dezembro, é o ano, Pai, que é o mês, Senhor, que a gente reúne família em Natal, é o mês, ó Deus, que a gente celebra o teu nascimento, Senhor. E, ó Pai, se o Senhor nasceu foi porque teve uma família acolhendo, Pai, e eu creio que assim será sobre a vida, Deus, de cada um que está assistindo esse episódio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe esse teu ano, ainda não acabou, e eu tenho profetizado isso lá numa live palhoça, que até o dia 31 você viverá anos de conquista, é o tempo de conquista. Isso foi falado pelo pastor Júnior Batista, é o anjo da igreja, e o Senhor, ele direciona os nossos pastores para nos dar uma direção de futuro, e quem crê nessa palavra está vivendo o novo do Senhor. Que você não desista. O ano já acabou, então minhas metas já eram. Não, acredite, ore pelos teus planos, tuas metas, e consagre tudo ao Senhor e será bem sucedido. Amém? Obrigada, gente. Obrigada a você que assistiu aqui, e até a próxima quarta-feira no próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus,
Como assim se entregou? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.